Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, seja bem-vindo a este canal, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o pastor Daniel Coelho e com muita alegria estarei ministrando mais uma lição, mais uma aula para crescimento espiritual da sua vida. Amém? Quero agradecer a todos que estão inscritos no canal, que têm curtido, que têm comentado, que têm me ajudado a divulgar o Evangelho de Cristo. Sou carente das suas orações, sou carente da sua ajuda. Amém? A você que chegou aqui no canal pela primeira vez, você que está assistindo essa aula, de alguma forma o vídeo chegou até você, algum amigo compartilhou, por favor, se inscreva. O conteúdo é cristão, é bíblico e eu tenho certeza que você vai ser edificado pelo poder do nome de Jesus Cristo. A lição de hoje, lição de número 7, o ministério de Eliseu. Uma lição poderosa, maravilhosa para o crescimento da nossa vida. O tema do trimestre, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista é o pastor Clayton Ivan Pormering, né? Alguma coisa assim, o sobrenome dele. Sobre o comentarista, me fizeram uma pergunta. Havia muitas críticas acerca dessa lição que nós estudamos, né? Sobre o comentarista. Como eu disse, a pergunta que me fizeram anteriormente sobre o comentarista, a lição é maravilhosa, a lição excelente, não há o que comentar. Li toda a lição, li todo o livro, né? Comento toda semana as aulas, então a lição é maravilhosa e o comentarista também, né, nos traz aqui comentários maravilhosos. Por que houve essas queixas contra este comentarista? Irmãos, confesso que eu não sei, né, mas eu sei que em 2017, no quarto trimestre, ele também escreveu uma lição, essa lição aqui, ó, dá uma olhadinha. A obra da salvação, Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida, uma lição maravilhosa, e eu não ouvi nenhuma reclamação. Ele também escreveu o livro, né? A obra da salvação, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Clayton Ivan, olha aqui o nome, né? É o mesmo comentarista que escreveu na própria CPAD e não houve reclamação, não houve motim. Então, para mim, né? Tá vendo aqui, ó? Comentário, a lição, né? É ele, né? Aqui a obra de 2017, vocês vão ver ele aqui, e o mesmo livro, 2021, é ele aqui. Então, o meu conselho é, aproveite essa lição, uma lição maravilhosa, estamos estudando a cada semana, eu estou sendo edificado e creio que você também está sendo edificado. Que Deus abençoe o pastor Clayton por esta lição maravilhosa, amém? Uma dica que eu dou para você, compre o livro. Tá muito barato o livro, irmãos. Com desconto, 19, 16 reais, você consegue comprar este livro. Amém? Um livro maravilhoso. Tem aqui as fontes, né? Certinho. Um livro abençoado que vai abençoar a sua vida. Então a primeira dica é essa. Não foque nas críticas ao comentário, ao comentarista pastor Clayton. Ore pela vida dele, porque ele escreveu uma lição maravilhosa. Repito, uma lição maravilhosa. Amém? Lição de número 7, o ministério de Eliseu. Respondida a pergunta, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Pastor, mais uma dica musical. Elivan Oliveira, Vai Josafá. Eu acho que o nome do hino é assim. É um hino maravilhoso, escute esse hino umas 10 vezes. Leia 2 Reis capítulo 3 todo. Outra dica, você que trabalha muito, corre muito, que usa fone, né, às vezes para pegar ônibus, Uber, táxi, não sei, coloca no ouvido ali o fone e escuta 2 Reis capítulo 3 na voz do Cid Moreira, né? Uma tradução abençoadíssima. Leia a Bíblia quando chegar em casa. Para que você tenha um maior crescimento e proveito dessa lição, leia 2 Reis capítulo 3 inteiro, completo. Amém? O texto áureo, o texto ouro, o texto base dessa lição diz assim: Disse Josafá:
Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, 2 Reis, capítulo 3, verso de número 11. A verdade prática nos diz assim: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que ele opera maravilhas. Basta ter fé e confiança no Senhor, que ele opera maravilhas. Não esqueça, Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Hoje é um dia de milagres. Como que ele vai fazer, pastor? Usando os seus servos, usando você. Qual é o elemento, pastor? Não é ciência, não é filosofia, não é arqueologia. O elemento é a fé. Creia que Deus é poderoso para fazer por nós muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Deus vai fazer um milagre através dos seus servos. Deus faz milagres através dos seus servos. Deus fez milagres através dos seus servos. Deus vai continuar fazendo milagres através dos seus servos. O ponto central desta lição: Deus é poderoso e usa os seus filhos para realizações de milagres. Não é que somos, não, é Deus que é o Todo-Poderoso. Eliseu, né, o seu milagre foi confirmado, um ministério profético e um ministério marcado por milagres. E nessa lição nós vamos estudar, vamos ver, comentar alguns milagres que Deus realizou através do seu servo Eliseu. Os objetivos dessa lição, objetivos específicos, são 3. Primeiro, evidenciar que o Senhor zela por seu povo. Segundo, demonstrar a fé e a confiança da viúva. Terceiro, sinalizar o ato de fé de Eliseu. Uma lição recheada de exemplos proféticos de milagres e nos mostra que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem milagre. Sem fé não há manifestação profética e milagrosa de Deus. Não por causa de Deus, mas por causa do homem sem fé. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição, nesta aula, estudaremos sobre 3 deles. Primeiro, o milagre das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva. Olha só que milagre. Segundo, a multiplicação do azeite da viúva. Terceiro, a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por uns servos do profeta. 3 milagres extraordinários. Quem sabe você já foi numa campanha, em um culto, e alguém disse, ó, Deus me mostra que 10 pessoas com dor de ouvido. Deus mostra que 10 pessoas com dor de cabeça. Né? É lógico que vai ter alguém na igreja com dor de cabeça, com dor de ouvido, com sinusite. Aqui são milagres extraordinários. Deixar bem claro, eu creio que Deus cura toda a enfermidade. Dor de cabeça, enxaqueca, sinusite, Covid-19, câncer, AIDS. Deus é Deus de milagres. Mas aqui eu estou falando de 3 milagres extraordinários. 3 milagres extraordinários. Primeiro, o vale, né, que foi alagado, encheu-se de água sem que houvesse chuva. Segundo, a multiplicação do azeite da viúva. Terceiro, a aniquilação da morte. A morte que mata, né? A morte que se encerra. Aqui é o contrário. A aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. A morte era certa,
mas a morte foi vencida aqui em nome de Jesus. Olha só, ponto 1, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Reis bons e reis maus. Ao ler o livro de Reis, Juízes, vamos ver sempre história de homens bons e homens maus. No livro de Reis, que nós estamos estudando, né, reis bons e reis maus. No período do reino dividido, houve alternância de reis bons e maus. Ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que este monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos. Então, quando o autor do livro de Reis, ele fala rei mau, porque esse rei, esse monarca, ele desobedecia a Deus, desprezava a Deus e em os seus cultos, né, e promovia a adoração a ídolos. Então, rei mau. Por que o rei mau? Porque ele não obedecia a Deus, ele desprezava a lei de Deus e ele fazia que o povo, que a nação, adorasse deuses estranhos, deuses falsos, levando homens a adorar falsos deuses. Por isso, rei mau. Rei bom levava o povo a adorar a Deus, as leis de Deus, a vontade de Deus. Rei mau, né, a idolatria, desprezo a Deus, o abandono ao culto a Deus. Então hoje nós falamos, aquele político é mau, é ruim. A gente está falando, né, de saneamento básico, energia, segurança, saúde. Mas aqui está falando de uma questão espiritual. Lógico que quando o homem se afasta de Deus, ele também se afasta dos princípios, da moral, da ética, dos bons costumes. Assim creio eu pela Bíblia Sagrada. Três reis vão à guerra contra os moabitas. O hino de Eliane Oliveira, eu acho que diz assim, ela conta essa história baseada num hino, uma coisa linda. Por favor, ouça esse hino. Jorão, rei de Israel, Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom vão à guerra contra os moabitas. 3 reis contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom. Eles vão para a guerra contra os moabitas. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel, 2 Reis capítulo 3, verso 5. Os impostos muito altos, o povo gemendo, o povo se rebelia. Os moabitas vão à guerra contra a nação de Israel. Eliseu previu que as águas em abundâncias alagariam milagrosamente toda aquela região sem ação dos ventos e sem chuva. 2 Reis 3,17. Nós temos a predição de Eliseu se cumpriu. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhe entregaria a vitória sobre os moabitas. 2 Reis 3,18. Se você lembrar do nosso querido textual, deixa eu voltar um pouquinho. Olha só, e disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei, quer dizer, os 3 reis foram para a guerra contra os moabitas. E o rei Josafá faz uma pergunta, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safete, que deitava água, quer dizer, que dava água nas mãos de Elias, quer dizer, intimidade com Elias, era um profeta de Elias, né, sucessor de Elias, conhecia Elias, e aí nós temos, eles consultam Eliseu, e o Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhe entregaria a vitória sobre os moabitas. Não importa se pessoas infiéis
insistirem no meio das fiéis, existirem no meio das fiéis, o Senhor sempre irá intervir a favor dos que o temem. 3 reis, Jorão, Josafá, rei de Edom, e ali havia reis ímpios, reis que não cultuavam o Senhor, como Jorão, que seguiu o péssimo exemplo do seu pai, da sua mãe, mas não é porque tinha infiéis que Deus não ia honrar os fiéis. Meu irmão, não importa onde você esteja, o que importa é a sua fidelidade a Deus. Pastor, eu trabalho numa empresa onde o povo não teme a Deus, então tema a Deus, seja fiel, seja exemplo, tenha santidade neste lugar, vigie nas suas palavras. Pastor, a escola que eu estudo, as pessoas não temem a Deus, mas lá seja um aluno que tema a Deus, que tem uma vida de santidade e através de você, no lugar que você estiver, Deus vai realizar milagres. Deus vai fazer milagres. Eu lembro uma empresa que eu trabalhava, e eu trabalhava na parte de separação, recebia mercadoria, e as pessoas me conheciam como irmão. E eu lembro que era produtos, né, ferradura, produtos pesados. Então, vinha o pessoal da entrega entregar e eu tinha que separar, conferir tudo aquilo. E já pensava, ferradura, meu Deus, troço pesado, separar aquilo. E quando os entregadores chegavam, eles entregavam, e eu via que eles queriam falar comigo. Pode falar, meu irmão. Ele dizia, tem como você orar por mim? Eu estou aqui entregando, mas a minha mente está assim. Um era o meu filho, o outro era a esposa, o outro, eu quero largar os vícios. Então a gente entregava, conferia, assinava a nota, eu ia para um cantinho e orava por eles. E depois eles vinham fazer outra entrega e diziam, olha, minha vida mudou, Deus abençoou, Deus ouviu a sua oração. Então as pessoas precisam, mesmo em lugares difíceis, distantes, onde não há o temor de Deus, encontrar fiéis que temam a Deus. E Deus realizará milagres através de você. Eu creio no nome de Jesus. Que você creia também. Amém? Eliseu aumenta o azeite da viúva. Primeiro milagre, né? Deus entregou lá os reis. Deus deu a vitória aos reis, né? Através da oração de Elias, de Eliseu, melhor dizendo. Elias fica na outra aula, né? Eliseu aqui agora. Vamos lá. A situação das viúvas em Israel. Vamos entender esse contexto aqui primeiro. As mulheres de Israel dependiam do marido para prover o sustento. No caso da viúva, após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Porque as pessoas falam assim, a Bíblia diz para cuidar das órfãs e das viúvas, mas aqui no tempo de Eliseu, a situação era muito difícil. No tempo de Jesus, lógico, nos dias de hoje também. Hoje as viúvas têm salário, têm auxílio, mas olha só o contexto que nós estamos falando aqui, da época de Eliseu, Reis 4, 2 Reis capítulo 4. As mulheres de Israel dependiam do marido para prover o sustento. No caso da viúva aqui, após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. 2 Reis 4, versículo 1, versículo 2. Não era só a questão da dívida e não era só a questão da fome. Tinha a situação dos seus filhos poderem ser pegos e levados como escravo. Se hoje nós olhamos a situação e vemos viúvas, pessoas em dificuldades, e olha que recebe um auxílio, um salário, né, da aposentadoria do marido, recebe benefícios, e mesmo assim a situação é difícil. Agora imagine na época aqui de Israel, imagine a época desta viúva, né? O marido morre, falta de suprimento. O marido morre, dívida, deixou dívida. Terceiro, ameaças de seus filhos serem vendidos como escravo. Ou você paga, ou vamos pegar seus filhos e vamos vender como escravo para pagar a dívida do seu marido. Então a situação
era muito difícil. Narre a situação, né, na sala de aula. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos. Imagine só a situação, né? Não tem alimento, pouca vasilha, dívida, os credores batendo na porta, né? Não, ou você paga ou vamos levar seus filhos como escravo. Não tem jeito, né? Ou você paga a dívida ou vamos levar seus filhos como escravo. Então, ela tinha uma única botija de azeite, foi suficiente para Deus operar o milagre. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Só que o Eliseu, a fé de Eliseu, né, foi além. A ordem era: derrama em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. 2 Reis capítulo 4, verso 2, 4. Preste atenção. A mulher tinha só uma vasilha, né? E o profeta diz a ela que tomasse vasilha emprestada com os vizinhos. Ela só tinha uma. E a ordem era bem clara: em cada vasilha disponível, né? Quer dizer, pela fé dela, foi o tamanho do milagre dela. Ela poderia dizer: não, uma vasilha só tá bom. Uma vasilhinha só tá bom. O presente que eu dei no Dia dos Pais, né? Do meu filho e da minha esposa. Essa caneca linda. Ela poderia dizer: uma vasilha só tá bom. Não, ela escuta o profeta, ela crê no profeta, ela sai correndo e vai pegando vasilhas. Bom, vasilha, me empresta vasilhas. E a ordem foi: em cada vasilha, o pouco de azeite que você tem, você enche. Quer dizer, aquela vasilha que tinha pouco azeite encheu todas as vasilhas vazias, disponíveis. O que eram aquelas vasilhas disponíveis, pastor Daniel? Era a fé daquela mulher. Ela acreditou na palavra do profeta. Ela acreditou no que o profeta ordenou a ela. E o milagre foi certo. E o milagre foi, né, certo para a glória do nosso Deus. Então preste atenção aqui. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. 2 Reis, capítulo 4, verso 6, verso 7. Se você é pentecostal, meu irmão, aí, me ouvindo, dá um glória a Deus. Diz um aleluia aí. Deus realiza milagres através dos seus servos. Ela tinha uma vasilha. Ela acreditou na ordem do profeta. Ela correu, pegou vasilhas emprestadas. O profeta diz: olha, com esse pouco de azeite nessa panela, enche todos. Quando acabou as vasilhas, cessou o azeite. Mas com aquele milagre ali, né, ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter, sustentar a família com o que sobrou. O milagre foi completo, porque a fé foi completa. Estava ouvindo um pastor, meu pastor Amazildo, contando uma experiência que ele ouviu, né, do pastor dele. Ele era Deus de Amor, o pastor Davi Miranda. E o pastor diz: olha, se você tem fé que Deus vai te dar uma bicicleta, você não pode ficar com inveja, porque o rapaz teve fé que Deus ia dar um carro para ele. Ah, porque eu tenho uma bicicleta e fulano tem um carro? Porque a sua fé foi essa: eu vou comprar a bicicleta para sair 10 vezes. Mas a fé do cara foi: eu vou comprar um carro e Deus vai me abençoar através do meu trabalho, da minha fidelidade, da minha santidade. Então, se você está vendo o seu irmão crescendo porque ele tem fé, é fiel, busca Deus, adora Deus, tem santidade, é fiel e a sua fé é pequenininha, meu irmão, o problema está em você. Imagina se a viúva: não, Eliseu, tá bom demais uma vasilhinha só. Não, ela foi lá: opa, crer nos meus profetas e prosperareis. Amém? Vamos lá. Fé, obediência e família unida. Nesse episódio da multiplicação de azeite, percebe-se que a fé e a obediência
são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes. Hebreus capítulo 11, verso de número 6. Então, fé e obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes. Tenha fé, meu irmão. Acorde, vai para o trabalho, vai para a escola, vai para a luta e tenha certeza que Deus realiza milagres através de nós. Acredite na Bíblia Sagrada. Acredite no poder da oração. Tenha fé, tenha obediência, são os ingredientes necessários para ter uma vida abundante de milagres. Deus não necessita de coisas grandiosas para operar milagres. Muitas vezes, o instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos. Não precisa um homem de branco vir lá da China, lá de Curitiba, Paraguai, São Paulo, para Deus realizar o milagre. Se tem fé, se tem obediência, Deus usa o João, Deus usa a Maria, Deus usa o José, Deus usa uma criança. Oh, irmão, muitas vezes o instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos. Amém? Deus é Deus de milagres. Algumas pessoas, ficam sonhando com aquilo que não tem. Não é errado sonhar, mas você não pode sonhar ao ponto de sair da realidade. Quem sonha ao ponto de sair da realidade não consegue ser grato e aproveitar o que tem. Às vezes, o melhor carro é a Ferrari, eu diz, olha, o melhor carro que tem para mim é o meu Celtinha, né? Eu tinha um Celtinha, 2 portas, o ar-condicionado não funcionava. Qual é o melhor carro? O meu melhor carro que existe para mim é o Celta, 2 portas. É o que eu tenho, é o meu milagre, é a minha bênção. Então eu aproveitava, ia para baixo, para cima, levava os meus filhos, minha esposa, e vamos ali, vamos cá. Era o sustento da minha casa, era o meu trabalho. Então eu posso sonhar com um carro melhor, mas eu não vou deixar de sonhar e deixar de viver a realidade, ser grato, aproveitar o que eu tenho, dar valor à vitória. Hoje eu tenho um carro melhorzinho, né? Porque eu jamais sonho sem viver a minha realidade. E a minha realidade, eu agradeço a Deus, eu aproveito o máximo, porque Deus é bom. Amém? A morte que havia na panela. Mais um milagre. Presta atenção aqui. A escola de profetas. Os filhos, os discípulos dos profetas, estavam radicados em Betel, Jericó e Gigal, né? Radicados, quer dizer, 2 Reis, capítulo 3, verso 5, verso 7, versículo 15, capítulo 4, verso 38. Nessas escolas, os alunos eram encorajados, presta atenção, na escola de profetas, 2 Reis, capítulo 2, versículo 3, versículo 5, versículo 7, versículo 15, capítulo 4, verso 38. Nessas escolas, os alunos eram encorajados, primeiro, a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Segundo, a desenvolver um relacionamento com o Senhor. E terceiro, e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperava em Israel. Então, na escola de profeta, que estava em Betel, Jericó, Gigal, os alunos, os profetas, eram encorajados a ter uma compreensão da palavra, compreender melhor a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Segundo, ter um relacionamento com o Senhor. Terceiro, contribuir na manutenção, na resistência contra a apostasia. Então hoje a gente fala assim, escuta, escolas de profetas hoje, que não seguem essas 3 regras. O objetivo dos profetas não é a revelação. Vou buscar para Deus revelar. Deus revela quando Ele quer, na hora que Ele quer. Lógico que o homem de Deus, a mulher de Deus, pode orar para que Deus mostre, que Deus revele. Mas o culto não pode ser dizer, vamos porque Deus... Não, o culto, vamos para adorar a Deus. Vamos para ter intimidade com Deus. Vamos para ouvir a palavra de Deus. E o engraçado é que hoje,
Muitos profetas odeiam teologia. Muitos profetas hoje não gostam de escola bíblica dominical. Muitos homens e mulheres que frequentam postos, o que é isso, pastor? Culto que não é na igreja, que é na casa, que é ali, que é no vale, não gostam de teologia, não gostam de escola bíblica dominical. Mas a escola de profeta em 2 Reis diz bem claro que eles buscavam uma melhor compreensão da palavra. Então tem que meditar na Bíblia, tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, comer a Bíblia todos os dias. O bom profeta, o profeta bem discipulado, é aquele que ama a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, que senta para ouvir no culto de doutrina, que senta para ouvir na escola bíblica dominical. Procura cursos, sim, existe curso de teologias maravilhosos. Eu tenho alguns aqui, né, que além de eu dar, eu frequento. Ó, ETAD, eu já fiz. Aqui outro, o IBADEP, já fiz. Deixa eu aqui ter mais aqui, né? Aqui, ó, tem outro curso que eu já fiz. Aqui, ó, o CETADB. Pastor Daniel, outro curso que o senhor já fez. Aqui, ó, o ICE. Aqui só tem esses aqui. Deixa eu ver se tem mais algum, né? Tem aqui, ó, do obreiro, ó, curso do obreiro. Aqui. Escatologia também. Então, são alguns cursos de teologia que eu já fiz. Eu sou professor de teologia. Há 10 anos eu ministro aula de teologia, mas todo ano eu procuro um curso novo. Eu leio a Bíblia de novo, né? Tenho um plano de leitura diário. Quero ler a Bíblia todo ano. Então, profeta precisa compreender a palavra de Deus, precisa ter um relacionamento com Deus, né? E ter aquela coragem de combater as heresias. A morte na panela. Foi na escola de profeta de Gigal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Está em 2 Reis, capítulo 4, verso 38. O rapaz pegou, junto com os legumes, uma espécie de pepino, né, pepinos silvestre, que continha veneno. 2 Reis, capítulo 4, verso 39. Eu queria mostrar a imagem, mas eu esqueci de imprimir aqui para os irmãos ver esse pepino, né, esses pepinos. Então, nesse pepino havia, né, continha veneno. Então, o que o rapaz faz? Ele junta os legumes, nesses legumes, uma espécie de pepino silvestre, e ele joga ali, mistura na panela. 2 Reis, capítulo 4, verso 39. A comida foi servida aos homens, mas logo que provaram, gritaram, a morte na panela. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Oh, Deus maravilhoso! A morte literalmente estava na panela. O veneno estava na sopa ali, no ensopado. Então, quando comeram, já gritaram, a morte na panela. 2 Reis 4,40. Mas Eliseu pediu um pouquinho de farinha e pouquinho na mão de profeta é muito. Amém? Glória a Deus. E declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Glória a Deus por isso. O Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres. Porém, sempre espera de nós uma atitude de fé. O Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres. Porém, sempre espera de nós uma atitude de fé. Meu amado irmão, que essa lição te encoraje a ler a Bíblia, a ter intimidade com Deus, a ter uma vida de oração, a amar a palavra de Deus. Eu aconselho a você a ler a Bíblia todos os dias. Eu aconselho a você a orar todos os dias. Eu aconselho a você ir para a igreja, se der, todos os dias. Eu aconselho a você a não ser apenas um homem de Deus, a ser uma mulher de Deus. Eu encorajo você a fazer da sua família uma família de Deus. Amém? Leia a Bíblia. As dicas, né, foram essas. O livro de comentário. Compre esse livro. Ah, pastor, vou comprar o livro de reis. Não, a lição não é para falar dos reis. A lição
é para mostrar os acertos e erros dos reis do povo de Israel. Então compra este livro, assista essa aula, escute o hino. Deixa eu achar aqui, ver se está aqui rapidinho. A Guerra de Josafá, né? Guerra de Josafá, Elian Oliveira. Achei aqui, né, na internet aqui. Então assista o vídeo, coloque, né? Você vai amar este louvor. É um louvor bem espiritual. E depois leia, veja de novo o vídeo e não deixa de ler a lição. Amém? Uma dica é leia a lição com o vídeo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Espero que o áudio esteja bem, né? Às vezes eu não estou de terno, eu tenho que pegar o tempinho que eu tenho, venho aqui no escritório, eu vou na igreja, faço o vídeo e já tenho que trabalhar, pregar, resolver os problemas administrativos da nossa congregação. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Daniel Coelho, sou das Assembleias de Deus, Ministério da Serra, pastor Délio Nascimento. Um forte abraço, compartilhe o vídeo se você gostou. Que Deus continue abençoando a sua vida.